Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Oração Virtual. O amor de Jesus e a proteção de Maria seja pleno na tua vida. Desde já agradeço por estar aqui. Se ainda não é inscrita, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que a oração virtual possa chegar até muitos corações. Que Deus te abençoe e desde já eu agradeço e desejo a você muita paz, amor no teu coração. Inicialmente eu peço que você marque 3 passagens na sua Bíblia. Mas é marcar mesmo, não é só abrir não. Você vai abrir, arranja aí um marcador, um papel, sei lá o quê. E você vai marcá-las que nós vamos voltar nessas passagens outras vezes. Marque no livro do Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3. Marque lá o 3, quando chegar na hora a gente diz o versículo. Você vai marcar Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, esse é um texto já bem conhecido nosso. E outro texto é o texto da conversão de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, tanto no capítulo 9, a gente vai ver essa narração da conversão de São Paulo. É um episódio tão importante para o contexto da igreja, né, que se iniciava. Atos 9. Então ele é tão importante que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, ele narra esse mesmo texto 3 vezes. Aqui no capítulo 9, é onde tem um pouco mais detalhado, mas tem alguns outros detalhes importantes que também a gente vai ver lá no capítulo 26. No 26. Marcar. Por enquanto é só marcar. Tá certo? Lá no 26. Por que esses 3 textos, ou esses 4 textos, porque os Atos dizem a mesma coisa? Por que eles? Né? Você que esteve aqui no domingo e ontem também, no domingo ali já falou para a gente, partilhou conosco do chamado que Deus nos faz. E esse chamado, né, ele é dirigido a todos, Deus chama a todos. Tem aquele texto que diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Um dia meditando sobre ele, eu entendi o seguinte, que todos são chamados. São poucos os escolhidos porque a escolha não é de Deus. A escolha é nossa. Deus chama a todos, mas quem escolhe seguir a Deus somos nós. É por isso que são poucos os escolhidos. Porque são poucos que dão uma resposta coerente com aquilo que Deus espera. Vimos então a Lúcia falando ontem de que neste chamado nós precisamos perseverar. Terminamos ontem com o texto de São Paulo aos Filipenses, onde diz que não importa o grau a que cheguemos. Terminamos até cantando isso também. Importa que perseveremos até o fim. Não importa o grau de santidade, o grau de serviço, de doação que você alcançou. Isso não é o mais importante. O mais importante é perseverar até o fim. Mas esse chamado que espera de mim um sim, e espera de mim uma perseverança nesse sim, e essa perseverança ela se faz no dia a dia, né? O sim de ontem não me serve mais para hoje.
O sim de ontem, ele me ajuda a chegar no de hoje, é como se fosse uma ponte. E às vezes, mesmo por mais que estejam difíceis as coisas, o sim de ontem, ele me ajuda. Ele como que me dá um empurrão, ele me impulsiona para o sim de hoje. A Lúcia ontem, no meio do caminho lá, ela começou a dar um testemunho dela, né? Mas ela, por exemplo, ela já testemunhou para nós algumas vezes do sim inicial, na juventude, aos 17, aquele tempo de entrega, de perseverança. Aí veio o casamento, casou, vieram os filhos, trabalho, uma série de coisas. Aí teve um tempo de parar. E para ela que fez essa experiência, com certeza, depois de parar, para voltar é muito mais difícil. É como que um carro que perdeu o combustível. Ou que, por exemplo, que a bateria arriou. Enquanto ele tem o mínimo de bateria possível, né, você dá um tranquinho e no tranco, com a ignição, ele pega muito mais fácil, porque ele tem ainda um pouco de energia na bateria. Um pouco de energia acumulada. Mas depois que a bateria descarrega por completo, só uma bateria nova. E isso a gente não consegue toda hora. Principalmente quando a gente está zerado. Quando você vai no impulso, por exemplo, numa descida, num terreno plano, e o carro, a gente vai naquele impulso da caminhada, por mais que a coisa esteja difícil, a gente vai indo. Mas quando termina aquele plano ou aquela descida, e de repente nos aparece uma subida, haja empurrão, né? Haja reboque. Aí onde entra, né, esse impulso que é a missão. Esse impulso que é o serviço que Deus nos confia. E aqui é bom que a gente entenda, né, e é isso que eu quero hoje refletir com vocês. O chamado de Deus, claro, ele primeiro mira cada um de nós. Ele mira você. Ele mira a sua salvação. Ele mira a você de maneira particular e pessoal. Mas não é só a você. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar por Jeremias. Jeremias é o mais inocente dos chamados. Eu não sei se é o mais inocente ou se é aquele que aproveita, né, para dar uma desculpa mais inocente para Deus. Ou assim, eu não sei nem se a palavra é inocente, porque para Deus nada é inocente, Ele sabe de tudo, né? Mas assim, é o que é a desculpa mais besta, mais abestada, né? Porque só ele pensa que Deus talvez seja assim como ele, né? E isso é claro, né? Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz. O profeta, ele identifica a voz de Deus, ele identifica a voz do Senhor, mas olha a resposta do bendito. Veio a mim a palavra do Senhor. Então ele sabe que foi Deus que falou para ele. Aí não foi um homem, não foi um amigo, não, foi Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de sair do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Já que nessa palavra de Deus, nesse dito, Deus já disse para ele o que é que ele quer de Jeremias. Ele está chamando Jeremias, já está dizendo para Jeremias o que é que ele quer. Eu te conheci antes que tu nascesse, né? Antes que tu fosse gerado, eu já te havia feito profeta para as nações. Aí o bendito do Jeremias, no versículo 6, vai responder: Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. Ah, Senhor, eu não conheço de teologia, não conheço de filosofia, muito pouco eu conheço a Bíblia e parece que a gente tão pouco conhece, às vezes menos ainda quer conhecer. Eu não sei se é para continuar na ignorância ou é para não conhecer o que Deus quer, porque a gente tem medo muitas vezes de assumir, como Jeremias. Eu sou apenas uma criança, eu não sei, eu não conheço. Aqui ele diz: eu não sei nem falar. E aí Deus adverte a ele dizendo, e aqui está muito mais claro o que Deus deseja e espera de Jeremias: não diga sou uma criança, pois quando
pois a quantos eu te enviar, irás. A quantos eu te enviar, tu deves ir. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te. A quantos eu te enviar, tu deves ir. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Tu deves dizer. Não tenha medo deles. Estou contigo para defender-te. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, Deus chamou a cada um de nós. Identificar esse chamado de Deus, eu acho que nós claramente já identificamos. Muito claramente, todos nós sabemos que foi Deus que nos chamou. Que nós estamos aqui não por acaso, ou por conta de um acaso, um dia um amigo, um dia não sei quem, ou mesmo a gente veio trazido ou atraído por algum evento, alguma coisa. Isso talvez possa Deus ter se utilizado. Mas foi Deus que te trouxe até aqui. E te trouxe aqui não por acaso, como eu disse, Ele te trouxe aqui primeiro para te salvar. Primeiro para dar a ti a dignidade de filho de Deus. Primeiro para te resgatar das garras do demônio, das garras do mundo. E depois para dizer para ti que Ele precisa de ti. Porque tem um mundo lá fora necessitando de ser evangelizado. Tem um mundo que ainda não conhece a Deus. Que ainda vive na ignorância. Que ainda não conseguiu ainda identificar a voz de Deus. E olha que Deus fala. E Deus não só falou a mim, não só falou a ti, mas Deus fala a todos nós. Deus fala a todos os seus filhos, dia e noite, até no sono, como diz o Salmo 126. Até no sono Deus age, até no sono Deus fala. É tanto que muitas vezes a gente dormindo sonha. E sonhando, Deus Ele vai muitas vezes revelando coisas ao nosso coração. Pois bem, aqui o de Jeremias. O de Moisés, Deus empreende em Moisés uma responsabilidade grande. Êxodo 3. Em Moisés, ou a Moisés, o próprio Moisés, que tinha até tentado iniciar um trabalho, um esforço para a libertação dos hebreus lá no Egito, porque ele fez isso, ele defende um israelita, um judeu. No dia seguinte, quando ele vê um sendo maltratado, ele vai lá e mata aquele que o maltratava. Só que ele foi visto, e aí foi ameaçado de ser morto, porque disseram a ele: eu vou te denunciar. O que ele faz? Moisés bota a viola no saco, e se manda e vai para a terra de Madian. E lá vai se unir a Séfora, na terra de Jetro, seu sogro. Mas lá, Moisés, embora não tenha compreendido aquele primeiro momento, tenha fugido daquele primeiro momento, como fugiu e fugiu muito claramente o profeta Jonas, ele vai para longe, ele vai para a terra de Madian. Mas lá, e aqui está no capítulo 3, do livro do Êxodo, Deus ele vai de novo se dirigir a Moisés. Então Moisés, o que ele era? Um pastor de ovelhas. Moisés cuidava, dava na sua vida beleza, sua vida mansa, sua esposa, seus filhos, o seu rebanho, com certeza a herança de Jetro. E ele que estava ali perto do sul, com certeza poderia herdar muito mais do que os outros que estavam mais distantes. E no versículo 4, vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, isso aqui já está na sarça, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Aí agora, olha o que Deus diz para ele. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores. E tomei conhecimento dos seus sofrimentos.
desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair deste país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E ele diz: o grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Moisés poderia ter dito, né? O que tem nada a ver com isso? Eu até tentei, quiseram foi me matar. Olha o que Deus disse para Moisés, e Deus aqui não usa meias palavras. Agora vai. E Deus foi direto com ele. Eu te envio ao faraó. Deus mandou Moisés ir para o meio dos judeus, né, lutar contra os feitores, aqueles que, né, os oprimiam, mandando que eles fizessem tijolos, que eles, né, trabalhassem no duro pesado, no trabalho pesado. Não. Deus manda Moisés ir ao faraó, ao homem que mandava no Egito. Aquele que mandava e estava acima de todos no Egito. Agora, vai, eu te envio ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas do Egito. Palavra do Senhor. De novo, o chamado de Deus, ele traz consigo uma missão. Ele traz consigo para nós uma missão. Não é que Deus queira nos impor uma missão por obrigação. Como eu disse, são muitos os chamados. Todos são chamados, poucos os escolhidos. Porque aí depende agora da resposta daquele que é chamado. É a resposta daquele que ouviu a voz de Deus. Entra um pouco, a gente pode colocar aqui como meditação para nós, a parábola do semeador. A semente, meus irmãos, a semente é sempre boa. A semente que é a palavra, ela é sempre boa. Ela não é má e nunca será. E a semente lançada, ela só não vai germinar se o terreno não lhe permitir. Alguns terrenos, né, aqui o único que não germina é a beira do caminho, onde vêm os pássaros e comem. E ali tem um trecho da parábola que Jesus diz, quando ele está explicando aos apóstolos, para que eles não compreendam, não se convertam e nem se salvam. E você acha que Deus, que veio ao mundo, que se fez homem, que deu a vida, por acaso Ele não quer que a gente se salve? Porque a Bíblia também está recheada de palavras que dizem: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu não quero que nenhum daquele que o Pai me confiou se perca. Assim está na Bíblia. Será que Jesus ele vai deixar que algum se perca? O que está ao alcance de Deus, na sua palavra, para que ela germine e faça frutificar no coração do homem a salvação, isso é para todos. E a palavra é para todos, e a graça é para todos, e é a mesma palavra, e é a mesma graça. Quando ela não frutifica, não é porque a palavra ali é mais fraca, não é porque o amor de Deus ali é menor, até porque parece que Deus tem predileção pelos pecadores. Às vezes parece que Nosso Senhor não gosta muito de justo. Eu não vim para o justo. Ele já diz claramente. Mas claro que Ele veio para todos. Eu vim para que todos tenham vida. Os justos é porque entenderam isso. É porque compreenderam isso. E estão lutando para que possam imprimir as suas vidas na justiça de Deus. Não é que sejam prediletos de Deus os mais pecadores. É aquela mesma coisa de um pai que tem 2 filhos. Um filho deficiente e um filho saudável. E às vezes há a tristeza daquele que é saudável querer o mesmo tratamento do que é deficiente. O pai seria injusto. Se ele tem um filho que não anda, ele precisa ajudar a andar. E se tem um que anda, ele deve esperar que aquele ande com as suas pernas. E às vezes nesse tratamento, às vezes há o queixume de um que acha que o pai trata melhor um do que trata melhor o outro, e vem aquela confusão. Então, é aí onde entra o tratamento e o cuidado de Jesus com os pecadores, com os que estão mais distantes, porque esses precisam mais. Esses
necessitam de uma palavra mais efetiva, porque o justo já ouviu. Ele já foi agraciado com a palavra, ele já foi agraciado com a ação de Deus. Deus espera que aquele que foi agraciado agora viva assim, segundo a graça. E aí aquele que tem perna para andar, ele precisa já fazer os passos dele próprio. Ele não pode ficar esperando, né? Depois, por exemplo, imagina uma criança que está andando lá com 2, 3 anos, que tem um irmão de 4, 5 que é paralítico. Aí porque o outro é paralítico, ela começa também a... Eu já vi, e vocês mães já devem ter visto na casa de vocês mesmo, né? Entre os filhos de vocês, quando você tem lá um filho, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, que vem um menino novo, você já viu a confusão que dá? O de 3, 4, 5 anos, quer até voltar a mamar de novo. Aí fica sentado no chão esperando que a mãe já está lá cuidada com às vezes um bucho rasgado, né, depois de um parto, sem poder botar força, tem que pegar ele, porque está pegando o outro pequeno, a criança, ele não entende. Mas às vezes a gente faz isso na nossa vida mais adulta. O chamado de Deus, meus irmãos, ele requer de nós uma atitude, uma resposta. Moisés, com todos os seus limites, e a gente não vai ler o texto todo, porque é o capítulo 3 quase que inteiro falando disso, vai largar tudo. Vai deixar a sua mulher, seus filhos em Madiã e se taca no rumo do Egito. Deus, para consolo dele, para não deixar que ele fosse sozinho, né, coloca lá Arão, seu irmão, para ajudá-lo a se expressar, porque ele não tinha, segundo os teólogos estudiosos, né, o dom da palavra. Alguns dizem que ele era até gago. Deus ele é apenas esse consolo. E Moisés vai. Agora olhemos para Paulo. Tem muitos outros exemplos que a gente poderia colocar hoje. Mas vamos olhar para Paulo. Atos 9. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é conhecido nosso, ou pelo menos deve ser. Paulo recebeu carta de recomendação, né, dos mestres da lei. Ele ia para Damasco para punir aqueles que faziam parte da seita O Caminho. O Caminho é o primeiro nome dado às pessoas que seguiam Jesus Cristo. O caminho. Tem algumas expressões nos Atos que falam disso. Ele repete essa expressão várias vezes. Então ele ia para reprimir aqueles que faziam parte desta seita, o caminho. No caminho, né, ele ia a caminho, no caminho de Damasco, então lhe aparece uma luz. Essa luz lhe envolve de tal modo, né, que ele cai. Aí quando Paulo cai por terra, versículo 10... Antes um pouquinho, no versículo 8. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver mais nada. Aqui nós podemos interpretar de duas maneiras. Paulo de fato estava cego. Paulo cegou completamente, ele não enxergava mais nada. Mas aqui Deus estava cegando Paulo para todas as suas convicções. Tudo que era verdade para Paulo, aqui Deus fez cegar. Não é que Deus fez. Deus cegou Paulo e Paulo começou a enxergar de maneira diferente. E às vezes a gente precisa disso. Nós fazemos passar por alguns momentos na nossa vida de cegueira. Eu acho que eu estou passando por um desses. Onde você muitas vezes olha para frente e você não encontra aquilo, o caminho que você deseja. As coisas acontecendo ao seu redor e elas não acontecem como você espera, como você deseja. E parece que o que a gente está fazendo não tem sentido. Deus nos cega. E olha o que acontece com Paulo. Então ele diz: então tomaram-me pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu e nem bebeu. Aqui, meus irmãos, foi uma reviravolta de 360 graus na vida de Paulo. Aqui tudo mudou.
Mas é claro que esta mudança na vida de Paulo, ela não aconteceu assim, às vezes, como a gente imagina, no estalo de dedo. Paulo já vinha sendo inquietado por Deus há muito tempo. Alguns dizem que Paulo testemunhou não a crucifixão de Jesus, mas ele estava naquele ambiente, ele vivia naquele ambiente de Jerusalém. Ele era um dos doutores da lei, ele era do grupo de Gamaliel, o grupo de elite, dos fariseus e mestres da lei. E era um dos mais bem conceituados. Então ali, ele já havia vislumbrado de alguma maneira a ação de Deus. Que, a meu ver, pelo que as Escrituras nos dizem, elas vão se evidenciar de uma maneira muito mais forte, quando Paulo testemunha o martírio de Estevão. O martírio de Estevão é ipsilitris o de Jesus, só com a diferença da morte. Estevão morreu mais rápido do que Jesus. Jesus começou a morrer lá do Getsêmani, à noite, amarrada no pretório, a flagelação, depois o Calvário, o caminho para o Calvário, 3 horas de pendurado no alto da cruz. Paulo foi mais rápido, aliás, Estevão foi mais rápido, mas Estevão, no seu martírio, agiu da mesma maneira que Jesus, e Paulo presenciou tudo. Diz o texto dos Atos Apóstolos que as roupas de Estevão foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Saulo contempla Estevão dizendo: Senhor, que o pecado desses homens, o pecado que eles estão cometendo contra mim, em me matar, não os condene. Parece com Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando ele está quase que se esvaindo, ele vai dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com certeza essas palavras chegaram no coração de Paulo. E essas palavras, com certeza, começaram a questionar as verdades absolutas de Paulo. De Saulo, melhor dizendo. E aqui, no caminho de Damasco, quando ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, não é nesse texto que está isto, né? Ele pergunta: cadê Jesus? O Senhor chamou. Ele respondeu: já estava lá um pouco antes. Mas a seguir ele diz: levanta-te. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: aqui estou. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E aqui Ananias vai, reza por Saulo, versículo 15. E o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Este homem, perseguidor dos cristãos, eu escolhi como instrumento para levar o meu nome às nações pagãs, aos reis e também aos israelitas. Pois eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Palavra do Senhor. Para Paulo, ele não negou nada. E Paulo, ontem a gente via no texto da carta aos Filipenses que a Lúcia citava, ele se gloriando de sofrer por causa do nome dos cristãos. Na carta a Timóteo ele vai dizer: tudo suporto por amor dos escolhidos. Tudo suporto.
diante do chamado de Deus, eu tudo suporto para que a salvação chegue a todos os homens. E aí, por suas cartas, capítulo 11 da segunda carta, ele faz um elenco de tudo que ele passou por causa do reino de Deus, de tudo que ele viveu por causa do reino de Deus. E ele vai expressar a felicidade de ter chegado até ali. Meus irmãos, o teu chamado está impresso dentro dele uma missão. Essa missão é para todos. Todos. Daqui a pouco a gente vai ver um documento da igreja muito importante. Mas ele dentro do chamado de Paulo, no capítulo 26. Capítulo 26. Veja o versículo 14. Aqui Paulo está na ilha de Malta. Na ilha de Malta. Quando aquele navio se despedaçou, ele arruma de prisioneiro que os carcereiros queriam matar. E ele vai, quando ele chega naquele lugar, ele vai acender um fogo, uma víbora, né? Ferrou a ele. Aqueles homens daquele lugar dizem: este homem é um desgraçado, porque salvou-se do naufrágio e agora em terra, né, um bicho venenoso vai matar ele. E Paulo ali, ele não é contaminado pelo veneno. Versículo 14 diz: todos nós caímos por terra. Aqui é ainda o percurso de Damasco. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? É inútil teimares contra o ferrão. É só neste texto 26 que diz isso. É inútil você lutar contra Deus. É inútil. Não sei como é que está na Ave Maria, mas se alguém ler para mim aí, por favor. Versículo 15 do capítulo 26. Vocês estão aonde? Estão assim meio atarentados? Assustados? Então eu disse. Hã? Então eu disse: quem é o Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegue. Não, mas é porque está no 14. No 14, desculpa. Está no 14. Diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Pronto. É inútil teimares contra o ferrão. E Deus estava aqui ferrando Paulo, como Ele quer ferrar você. E para nós Ele diz: é inútil teimar contra Deus. É inútil, meus irmãos, resistir ao chamado. É inútil. Porque nós só vamos só adiar aquilo que Deus pode fazer hoje. A nossa só cabe uma coisa: é render-se. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não entendo. Mas faz. Eu não sei como se fará. Eu não sei o que é que tu quer fazer com tudo isso que eu estou vivendo hoje. Eu não sei. Mas faz. Porque enquanto mais nós resistirmos a isso, mais adiar-se-á a graça de Deus na nossa vida. Mais. Então o motivo pelo qual diz ele, aí vai ver se 16: mas agora levanta-te e fica de pé. O motivo pelo qual te apareci é este: eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha desta visão e de outras ainda nas quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos deste povo e também dos pagãos aos quais eu te envio, para que eles abram os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Assim eles receberão o perdão dos pecados e participarão da herança com os santificados pela fé em mim. Olha que coisa bonita. Ele vai dizer nesse versículo 26. Aqui ele explica em detalhes o motivo pelo qual ele chamou Saulo. Às vezes nós não compreendemos. Claro, aqui nós já temos Paulo, anos e anos depois, narrando ele mesmo o que Deus havia feito no caminho de Damasco. Eu poderia dizer que hoje a gente consegue interpretar melhor o que Deus nos falou lá em 1997, 96, 97, 95, 96, 97. É muito
muito mais fácil para nós, Maranatá, compreender hoje o que Deus foi nos falando lá no início. Paulo já tinha essa compreensão. E aqui ele estava traduzindo aquilo que foi dito lá no capítulo 9, de maneira clara, porque aqui não era apenas mais a revelação divina, né, pela a palavra. E nós vimos ontem rezando que a palavra não tem som. A palavra de Deus, o seu som não ressoa. Ele não tem som, não tem palavras. Você não escuta Deus com os ouvidos. Aqui Paulo não escutou Deus com os ouvidos. Ele escutou com o coração no primeiro momento, mas depois ele foi vendo que tudo aquilo que Deus a princípio falou a ele no caminho de Damasco foi se realizando ao longo do tempo. E hoje você, com a sua caminhada, com a caminhada que fez, você pode fazer essa leitura do que Deus já te falou, não só pelas emoções, pelos sentimentos, né, lançados ao teu coração, mas por tudo que você já viveu até aqui. Meus irmãos, São Paulo mesmo diz que tudo é para o bem dos escolhidos. Tudo. Mas ele também diz que tudo, nós devemos dar graça por tudo. Não só por as coisas que nos são agradáveis e aquelas que a gente aceita de coração, que cai como uma luva na nossa vontade, mas especialmente aquelas que quando a gente pega a luva da nossa vontade e quer colocar dentro dela, não encaixa. E aí, meus irmãos, a luva da nossa vontade, ela tem que ser toda ela descosturada, desfeita, para se refazer na vontade de Deus. Eu nunca entendi, naquele tempo, na década de 90, todas as contrariedades que eu vivi nesta paróquia. E não foram poucas. E foram de todos os lados. Alguns de vocês viveram parte disso. Alguns dos que estão aqui há mais tempo viveram parte disso. Eu nunca entendi. E se cheguei até aqui foi perseguindo a vontade de Deus, no sentido de que eu queria fazer aquilo que era a vontade dele. Confesso para você que eu não posso lhe afirmar que nesse tempo todo eu fiz sinceramente a vontade de Deus. Com certeza eu cometi erros, talvez alguns até graves, neste percurso. Mas volto a lhes dizer, se eu os cometi de fato, foi sempre querendo fazer a vontade de Deus. Se eu sofri, foi tentando fazer a vontade de Deus. Foi tentando fazer com que aquilo que um dia ele me disse, que eu era responsável pela salvação do mundo, se fizesse. Não morresse na minha desistência. E eu pensei em desistir. Muitas vezes. Com certeza Paulo passou por muitos momentos como esse. Moisés nem se fala. A caminhada de Moisés foi longa. Um povo, né, parecido com vocês. Me desculpe. Povo de coração duro. Desobediente. Nós estamos lendo as histórias dos reis de Israel, agora na Segundo Crônicas. A gente vai vendo que povo é aquele. E alguns reis empreenderam um esforço maior em fazer a vontade de Deus. A gente pode ver o próprio Davi. Salomão começou muito bem, mas terminou um desastre.
o filho Roboão fez um desmantelo, aí o reino é dividido. Lá muito adiante aparece em Ezequias, né, uma Asa que melhorou uma coisinha, depois vem Ezequias, né, depois de Ezequias teve um que foi outro desastre, depois vem Josias, Josafá, que foram alguns que empreenderam um esforço maior para acabar com aquilo que não era de Deus, que não era o culto ao Deus verdadeiro. Mas não foi coisa simples, não foi coisa fácil. Se você não identificar essa voz como Jeremias, Jeremias relutou contra Deus, né? No capítulo 20, aqui na minha Bíblia eu não sei bem identificar, mas na Ave Maria eu saberia, ele vai dizer, do que adianta, Senhor, eu querer lutar contra ti? É tua a vitória. É tua a vitória. Né? Jeremias 20. Cadê Jeremias 20? Na minha Bíblia, acho que tem mais não. Me dá uma Ave Maria, pelo amor de Deus. Jeremias 20. Está aqui na minha, no versículo 7. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me subjugaste. Ele se considera subjugado por Deus. Tornei-me zombaria de todo dia, todos riem de mim. Sempre que abro a boca é para protestar. Vivo reclamando da violência e da opressão. Olha o que ele diz. A palavra de Deus tornou-se para mim vergonha e gozação todo dia. Eu vou traduzir isso aqui. Fazer a vontade de Deus para mim tornou-se vergonha e gozação. Eu sou um peixe fora d'água. Ninguém acredita em mim. E o pior é que ele falava, o que ele falava acontecia, e o desgrampado do rei e dos grandes do rei continuavam ainda desacreditando de Jeremias. A gente é assim, às vezes. Deus está falando, e a gente não consegue. Aí ele diz no versículo 11, olha, tu, porém, Senhor, estás comigo como lutador invencível. Por isso os que me perseguem tropeçam, não escapam, fracassam totalmente e nada conseguem, a não ser uma vergonha eterna que jamais será esquecida. Se a gente conseguisse compreender isso. O problema nosso é que a nossa vitória é de hoje, é para hoje, ou às vezes é para ontem. Nós não temos paciência, nós não temos perseverança, nós temos dificuldade de obediência, muita dificuldade. Então, o chamado de Deus, resposta do homem. Deus chama, o homem responde sim ou não. Perseverança, missão. E aqui eu quero acrescentar duas palavras, que não são mais duas palavras, mas para que isso tudo se faça, meus irmãos, não se faz sem renúncia, e sem renúncia não se faz obediência. Obedecer é literalmente renunciar. E renunciar é abrir mão da vontade própria para que a do outro se faça. O chamado não vai acontecer na nossa vida se a gente não se dispor a isso. E se a gente não rezar, e se a gente não participar sinceramente, verdadeiramente dos sacramentos, e se a gente não buscar a palavra de Deus, o nosso orgulho nos dominará. O salmo de ontem
Vocês lembram, né? Qual é o grande pecado? O orgulho. Livra-me, Senhor, do grande pecado. É o maior de todos. O dia que a gente vencer nosso orgulho, meus irmãos, nós estamos no céu. Foi esse pecado que fez Adão e Eva comerem do fruto. Não foi um ato sexual. Até porque lhes era dado isso, né, até como um mandato. Né? Como é o mandato que Deus diz? Crescei e multiplicai-vos. Foi o que Deus disse para Adão e Eva em outras palavras. Vou traduzir isso de modo humano. Olha, Adão e Eva, faça muito sexo, viu? Adão e Eva, vocês façam sexo todo dia. Que é para pelo menos de 9 em 9 meses ter um Adãozinho e uma Evazinha. Está lá. Não está desse jeito não, mas humanamente falando é isso que está lá. Não foi. A gente pensa que Adão e Eva, a gente foi lá e comeu a fruta proibida, Adão foi lá e mexeu nas coisas da Eva. Não, né? Ele tinha permissão, ele tinha mandato de Deus para isso. O pecado do Adão e da Eva foi o orgulho de querer saber mais ou igual a Deus. Deus deu para ele, sabe, infinitas possibilidades. Comam de todos os frutos das árvores do jardim. Tu imaginou? Tu chega num pomar, aí tem maçã, tem uva, tem manga, tem, sabe, tem as frutas que tu gosta, aquelas mais gostosas. Tá lá, tudo assim, aquelas mais viçosas, assim, amadurecidas no pé, doce que nem mel. Aí tem lá uma lá que tu não sabe nem do gosto da desgraça. Mas só porque Deus disse, vai lá, ó, dessa aí tu não deves comer. Ele não disse que tu não pode comer. Tu não deves comer. O infeliz deixa, arruma de coisa e vai comer daquela desgraça que está lá no centro do jardim. Vocês sabem quem é infeliz? Você pensa que é o Adão que está lá, não sei quantos anos luz atrás de nós? É tu, criatura. Sou eu. Sou eu. Não é Adão, não, é eu. Sou eu. E a culpa do meu pecado não é o outro, sou eu. A culpa do meu pecado não é minha mulher, não são meus filhos, não são vocês, sou eu. A fidelidade ou a infidelidade de vocês não pode influenciar no meu pecado. Você sabe o que influencia? Porque eu sou orgulhoso. Hoje pela manhã rezei, ainda há pouco quando a gente rezava o Espírito Santo, que eu estava ali rezando com Nosso Senhor, e me desse a graça de aceitar as coisas que às vezes eu não aceito. Que me desse sabedoria para tratar com as coisas que são diferentes e contrárias à minha bendita vontade, ou maldita vontade. A minha é maldita. Porque todas as vezes que ela contraria a vontade de Deus, ela é maldita. Todas as vezes que a minha vontade contraria a de Deus na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa que seja, ela não é bendita. Eu pedi ao Espírito Santo que me ajudasse. Eu vou ler um texto, não é um texto longo. É um texto de um dos documentos do Concílio Vaticano II. Esses documentos é importante a gente conhecê-los, porque aqui é uma tradução de tudo isso que eu falei para vocês até agora, por parte da igreja. O Vaticano II ele gerou uma série de documentos. Deixa eu dizer para vocês aqui, são 7 constituições. E depois delas, nós temos alguns outros documentos menores. Então, os documentos conciliares. Tem alguns decretos, as constituições, né? E os outros são tudo como decreto também. Então aqui, a Constituição Lumen Gentium,
luz para as gentes, luz das gentes, sede luz, sede sal. E olha o que a igreja diz aqui. Aqui eu estou lendo, vou entrar um pouquinho, vou ler só o início da natureza da missão do leigo. Quem é o leigo? E depois, um pouco mais alongado, o apostolado do leigo. Primeiro ele faz uma definição de quem é o leigo. Leigo, na linguagem popular, na tradução rasteira da palavra, é aquele que não sabe das coisas. É um desconhecedor, ou um ignorante. Mais ou menos assim. Mas não é isso que a igreja quer dizer. Ela diz: Sagrado Concílio, depois de ter anunciado as funções da hierarquia, de bom grado dirige o seu pensamento para o estado daqueles fiéis que têm o nome de leigos. Embora o que se disse do povo de Deus valha igualmente para leigos, religiosos e clérigos, contudo, certas coisas dizem respeito de modo particular aos leigos. Aí aqui, quem são os leigos? Homens e mulheres, em razão da sua condição e da sua missão, e importa considerar-lhes os fundamentos com mais cuidado, em virtude das circunstâncias especiais do tempo atual. Os sagrados pastores reconhecem perfeitamente quanto os leigos contribuem para o bem de toda a igreja. E eles dizem, eles sabem quem são os leigos. Eles diferenciam, os leigos são aqueles que não são ordenados ou que não entraram na vida religiosa, que não é um religioso ou uma religiosa. Fora disso, todos os outros são considerados como sendo os leigos. Ele diz, qual é a natureza da missão do leigo? Por leigo entende-se o conjunto dos fiéis, com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram um estado religioso aprovado pela igreja, isto é, os fiéis que, por haverem sido incorporados em Cristo pelo batismo e constituídos povo de Deus e por participarem a seu modo do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, realizam na igreja e no mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. Então, leigos são aqueles que no mundo, na parte que lhes compete, realizam na igreja a missão de todo o povo cristão. Então, é a missão de todo batizado anunciar o reino de Deus. Buscar conhecer a Deus. São Paulo vai dizer que esse é o grande tesouro, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a dignidade do leigo? O concílio diz, a Santa Igreja é por instituição divina organizada e dirigida por variedade admirável. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros um dos outros. É, portanto, uno o povo eleito de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo. Comum é a graça de filhos, comum a vocação à perfeição, comum uma só salvação, uma só esperança e a unidade sem divisão. Então a vocação à santidade ela é comum a todos, leigos e consagrados. Os que estão na hierarquia ou não, é para todos. E todos em sua vida, casado ou não, com família ou não, no comércio, na indústria, na escola, seja onde for ou não, deve ser santo. Vamos embora. O apostolado dos leigos. Aqui eu vou demorar um pouquinho mais. Ele diz, os leigos congregados no povo de Deus, e aqui eu vou só fazer um parênteses para explicar. Nós temos aqueles que são ligados ao ministério ordenado de Cristo. Então, o ministério ordenado são todos os ordenados, diáconos, sacerdotes e bispos, né? Nos 3 graus da ordem, diaconal, presbiteral e episcopal. Então, esses são os ordenados, mas todos nós participamos, todos, do sacerdócio comum de Cristo. Então, aqueles que participam do sacerdócio ministerial são aqueles que são os ordenados. Desse sacerdócio, nem os consagrados estão bem.
do ministerial só os ordenados. Aqui é uma diferença. Do sacerdócio comum de Cristo, todos nós fazemos parte. E todos nós temos a mesma missão. A mesma missão que tem o Papa Francisco de ser sinal no mundo, sal, luz, nós também temos. É claro que o Papa tem muito mais holofotes sobre ele. Tem muito mais gente olhando para ele. Mas tem alguns olhando para ti. Ontem eu encontrei uma pessoa, né, que às vezes eu acho que a gente faz coisas que não tem muito sentido. Eu encontrei uma pessoa lá na Capela São José, indo lá para o nosso Rio Louvar. Sexta-feira eu vim para cá, eu e a Ana, 5h15, 5h20 da tarde, porque o pessoal do blog lá do Sobral vinha para o Sobralense, vinha para cá, para fazer uma chamada ao vivo. E eu me interessei porque o evento tinha mudado de lugar, a gente poderia divulgar e chegar. E eu disse, é uma besteira. Quem vai vir para deixar evento é o nosso ponto. Pois é, uma pessoa que nem mora aqui em Sobral, mas que está aqui em Sobral, viu lá onde ela está, a bendita da chamada, e foi para o Rio Louvar. Pois é. Tem gente, você às vezes pensa que não olha para você. Não precisa estar no Sobralense, não, nem na Rede Globo, nem, sabe, nem na televisão. Meus irmãos, tem muitas pessoas olhando para você. Uns para julgar e jogar pedra. Outros para ver se enxerga em ti um testemunho cristão. Que possa motivá-lo, né? Que possa dar aquele impulso, aquele empurrão que eu falei no início, para que ela se converta. Às vezes falta só um empurrãozinho. E esse empurrão é o teu testemunho. Então o documento diz, os leigos, o apostolado dos leigos, congregados no povo de Deus, constituídos como um corpo de Cristo sob uma só cabeça, quaisquer que sejam, são chamados como membros vivos a contribuir com todas as suas forças. São chamados como membros vivos a contribuir com todas as suas forças, recebidas da bondade do Criador e da graça do Redentor. Somos chamados para o incremento da igreja e a sua santificação perene. Todos nós somos chamados para o incremento da igreja e para colaborar, para o incremento da sua santificação perene. É pouco, meu irmão? Você tem a mesma missão do Papa, do Bispo Dom Vasconcelos, do Padre Aristides, do Araújo, coordenador da comunidade. Mesma missão. Você é batizado e recebeu a mesma graça que esses que eu acabei de citar receberam. O apostolado dos leigos é a participação na própria missão salvífica da igreja. E a este apostolado são destinados todos, pelo próprio Senhor, ao receberem o batismo e a confirmação. Todos somos destinados a este apostolado, ao recebermos o batismo e a confirmação. Pelos sacramentos, especialmente pela Sagrada Eucaristia, comunica-se. Deus se comunica a nós, Deus nos dá e nos alimenta, né? Aquela caridade para com Ele e para com os homens, que é a alma de todo o apostolado. Mas os leigos são chamados de modo especial, escuta bem isso, os leigos são chamados de modo especial a tornar presente e operante a igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela só por meio deles pode vir a ser sal e luz da terra. Você sabe que lá no seu trabalho você é a igreja, irmãozinho? Que lá na sua casa, com todas as complicações e adversidades ali, você é a igreja. E não só a voz, é a presença da igreja. Lá no seu trabalho, com aquele patrão injusto, corrupto talvez, que não paga os seus impostos, porque o Brasil pode até matar a gente também nesta área, que não lhe paga um salário digno, com colegas, como a Lúcia dizia ontem, que às vezes querem arrancar o seu tapete,
ali você é a igreja, e como tal não pode silenciar. Não é aqui estou dizendo para brigar, para derrubar, para tocar fogo, para matar. Não é isso. Mas para ser um sinal do Evangelho ali. Para ser pelo menos um que dentro daquele, desculpa o termo, às vezes aquele inferno, você faça ressoar umas Ave-Marias, uns Pai Nosso, umas preces a Deus pedindo socorro e misericórdia por aquele povo. No mínimo, é o que nós devemos ser. Assim, diz o texto, todo leigo, por virtude dos dons que recebeu, é testemunho e ao mesmo tempo instrumento vivo da missão da própria igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Todo leigo é testemunho e instrumento vivo da missão da igreja. Às vezes a gente não se sente igreja, a gente não se sente comunidade. Desculpa aqui agora o meu desabafo. Parece assim que a gente não faz parte. Que hora começa a formação? 9 horas. Você se acordou 8 ou 8h30 assim, com vontade mesmo, agoniado para arrumar as coisas. Quem é mãe, quem é pai, levantou assim às 6, às 7, para deixar a comida dos meninos, do marido, da mulher já mais ou menos no ponto, para correr para cá, para não perder a formação. Não. Desculpa, mas a maioria não chegou aqui às 7. Ah, não, desculpa. Estou querendo muito, né? Estou só dizendo para vocês analisar isso. Meus irmãos, e isso, por menor que possa parecer, presta atenção coisa para você, por menor que possa parecer, demonstra muito claramente o tamanho da tua pertença. O quanto você se sente pertencente a esta obra. E esta obra, aqui não é a obra, é a igreja aqui. Esses dias eu exortei o João Neto, quando ele fez aquelas coisas lá dos patrocinadores, e está lá também lá no painel. Eu exortei a ele porque eu fui exortado pelo bispo. Pelo bispo. Todas as vezes, não foi eu somente, né? Eu acho que nós do conselho, bem aqui, numa mesa sentado, vendo aquelas coisas da nossa regra, e tinha lá um termo dizer Comunidade Maranatá. Aí o bispo disse Comunidade Católica Maranatá. Comunidade Católica Maranatá. E ela é. Porque a igreja reconhece assim. E não só porque a igreja reconhece, graças a Deus que ela reconhece, mas porque nós queremos que seja assim. Nossa regra uma vez, na primeira regra que foi escrita, que eu pedi a um irmão de outra comunidade que desse uma olhada, e depois agora na segunda vez, né, o Hélio encaminhou para uma pessoa, para o Ronaldo, da Remidos, tem lá um termo, tem lá um artigo que diz que nós devemos nos submeter à nossa igreja, a mãe igreja. E que alguns fizeram assim, colocaram reticências nisso. Dizendo aqui você corre o risco, por exemplo, de vir um padre de má fé e oprimir vocês. Nós corremos esse risco? Sim. Mas eu prefiro assim. Um dia desse, um padre, nesses grupos de WhatsApp, fazia uma censura grave ao Papa Francisco quanto à questão do sínodo da Amazônia. E lá ele tomava a palavra de um teólogo, né? Fazia lá uma colocação, fez um texto, botou num grupo e depois mandou para o meu WhatsApp pessoal. E eu peguei uma palavra de um santo que eu não sei quem é, mas é de um santo, onde ele diz: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Foi a única resposta que eu dei. Eu prefiro errar com a igreja, na igreja, do que acertar sozinho. Você sabe por quê? Eu faço essa preferência e o santo lá fez também. Porque sozinho
o meu orgulho vai me fazer errar. Sozinho não acerta. O amor só se faz na comunhão. Escutem bem isso. O amor não se faz isolado. Nem eu sozinho, nem com os da minha preferência. O amor se faz especialmente com aqueles com quem eu não prefiro. É por isso que Jesus preferiu os pecadores. Ele amou muito mais a eles do que os justos. Não é que ele tenha deixado de amar os justos, ele morreu pelos justos. Só que os justos entenderam um pouquinho. Nós fazemos parte, meus irmãos, da missão e somos instrumentos vivos da igreja. Em outras palavras, nós somos a igreja. Eu, Araújo, eu sou a igreja. Aonde eu for. Daí o cuidado com as palavras, com o testemunho, com as vestes, com, sabe, o cuidado com tudo que eu faço, para não escandalizar. Vamos em frente. Falta 2 parágrafos somente. Além desse apostolado que pertence a todos os fiéis, sem exceção, isso pertence a todos os fiéis, sem exceção, os leigos podem ser chamados de diversos modos. Há uma colaboração mais imediata com o apostolado da hierarquia. À semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo na evangelização, trabalhando muito pelo Senhor. Paulo vai encontrar alguns textos, especialmente quando ele está se despedindo das suas cartas, ele falando de homens e mulheres que davam suas vidas pelo Evangelho. E são homens e mulheres que viviam no anonimato. Paulo era conhecido, mas Paulo não evangelizou sozinho. Tiveram muitos que o auxiliaram, muitos, e que não estão descritos nos textos sagrados. Muitos. Não são menos santos do que Paulo. Aquele que der um copo de água fresca a um profeta, receberá a recompensa de profeta. É assim. Às vezes a gente quer fazer tudo, ou quer ser tudo, achando que é nisso que a gente vai encontrar sentido. E aqui eu volto para aquelas 2 palavrazinhas que eu já falei: renúncia e obediência. Qual foi o grande pecado de Saul? Desobediência. O pecado de Saul foi muito menor do ponto de vista humano do que o de Davi. Muito menor. Saul estava lá com o povo preparado para a guerra, o inimigo vinha chegando, ele esperando Samuel, Samuel não vem, e ele espera Samuel, e Samuel não vem, e espera o Samuel, Samuel veio. Mas não é aquele não. Samuel não veio, o que ele fez? Ele oferece um sacrifício que só era permitido aos sacerdotes. Este foi o pecado de Saul. Achando que poderia fazer tudo. E aí perdeu a graça de Deus. A partir daí ele perde a graça de Deus. Depois tem o pecado da cartomante, quando ele vai consultar uma cartomante. Mas outra vez orgulhoso, querendo saber a vontade de Deus. Quando ele já sabia, porque Samuel já havia dito para ele, mas ele não queria se submeter. Orgulho. Orgulho. Renúncia e obediência. Me desculpem vocês, mas eu tenho que dizer. Eu tenho sofrido pela desobediência de alguns.
Então tem, além disso, capacidade para serem destinados, aqui falando dos leigos ainda, do apostolado dos leigos. Além de tudo isso que foi dito, tem a capacidade para serem destinados pela hierarquia ao exercício de determinados ofícios eclesiais com um fim espiritual. Pesa ainda sobre todos os leigos o encargo glorioso de trabalhar para que o plano divino da salvação atinja cada vez mais todos os homens. Pesa ainda sobre todos os leigos o encargo glorioso de trabalhar para que o plano divino da salvação atinja cada vez mais todos os homens em quaisquer tempos e lugares. Abraçam-lhes, pois, todos os caminhos para que, segundo as suas forças e as necessidades dos tempos, participem também eles ardorosamente da tarefa salvadora da igreja. Vou repetir isso aqui. Isso aqui, por exemplo, Deus me disse de um jeito, lá naquela caminhada em 91. Mas aqui está dizendo a mesma coisa, e já tinha dito antes, né? Porque esta Constituição aqui, meu irmão, ela foi promulgada no dia 21 de novembro de 1964. Eu tinha 1 ano de vida aqui. E Deus já tinha me dito. Só que eu não ouvi. Aqui é para mim. Eu já estava batizado desde o dia 28 de janeiro de 63. Vou repetir. Abraçam-lhes, pois, todos os caminhos para que, segundo as suas forças e as necessidades dos tempos, participem também eles, todos os leigos, ardorosamente, fervorosamente, na tarefa salvadora da igreja. Você é responsável pela salvação do mundo. Nós somos responsáveis. E precisamos, meus irmãos, nos unir nessa tarefa. Esses encontros das manhãs, sei que a gente pode chamar de manhã de formação, que é o que se usava lá antigamente, e eu acho que também é de formação, sim, é única e tão somente para que nós nos conscientizemos de tudo isso. E quero terminar dizendo: o chamado de Deus, a escolha de Deus para cada um de nós, não é um encargo que nos é dado, é uma graça que nos é concedida. E uma graça que não se compara com nada que o mundo possa te oferecer. O chamado de Deus para nós, para viver nesta luta pela santidade, nesta luta para vencer o orgulho que a cada dia parece que se levanta mais forte no nosso coração. Não é um fardo, não é uma carga que Deus põe sobre os teus ombros, é uma graça que Ele nos concede para a nossa salvação e para a salvação de tantos outros. Feche os teus olhos um pouco. Uma vez ouvindo um pregador, ele dizia: nunca se esqueça do seu ponto de partida. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça da sua origem. De onde você foi gerado. Por mais difícil que sejam as circunstâncias do tempo em que você foi gerado, que você nasceu. Nunca se esqueça do caminho que você fez. Até que um dia que Deus teve misericórdia, chegou ao teu coração te dizendo: eu te amo.
E aqui Ele não olhou para o teu passado. Ele não olhou para as opções que você havia feito. Ele não olhou para os teus pecados. Ele não olhou para os teus erros. Ele nem olhou para as tuas próprias condenações, para a tua autocondenação. Ele apenas olhou para ti. Como Jesus fala na passagem do bom samaritano. Ele olhou, teve compaixão e cuidou de ti. Procure contemplar esse tempo, esse momento. Não o momento atual, mas um pouco da tua geração, do teu tempo em que tu és gerado no ventre de tua mãe. Procura contemplar o tempo do teu nascimento, que você nem tinha consciência, mas você ouviu seus pais falarem desse tempo, das situações que cercavam, das dificuldades. Talvez você tenha nascido em um tempo de abundância financeira na sua casa.